Fala galerinha do Me Salva, vamos lá então para o nosso pré-prova de física, pessoal. Pré-prova da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tranquilo? A gente vai dar um apanhado geral agora de toda a matéria quase do ensino médio, de toda a matéria do vestibular que vai cair, e focado na URGS, só que te acalma, não tenta aprender nada novo agora, tu não vai conseguir aprender alguma coisa, né? Dá uma passada geral no que tu sabe, olha assim, isso aqui eu sei mais, isso aqui eu sei menos, olha só, isso aqui talvez seja, é desse jeito, não é daquele, e assim tu vai dialogando contigo mesmo e olhando isso aí bem tranquilo, bem na manha, tá? Só que não faz coisas diferentes que tu faz normalmente, não come sei lá, um mocotó agora, não faz coisas que tu nunca faria uma véspera de uma data importante como casamento, vestibular, formatura, etc, tá? A gente vai começar então, com as questões, com as matérias mais importantes para vocês nesse vestibular que eu fiz, sou engenheiro civil pela URGS, e eu gostaria muito de ajudar vocês nessa etapa de vocês, tranquilo? A prova começa 8h30, esteja lá um pouco antes, às 8, tranquilo ali, fica bem tranquilo, toma uma água, se der vontade de ir no banheiro, vai no banheiro e assim por diante, fica bem tranquilo. Vamos lá, vamos começar essa aula aí, tá? Vamos começar por cinemática, pessoal. Cinemática é uma matéria certa na tua prova, ela vai cair de 1 a 3 questões aqui de dinâmica e cinemática, tá? Conceito fundamental para vocês, velocidade média. Velocidade média sempre é distância que andou pelo tempo que levou. Mas velocidade média não é a média das velocidades? Que é isso aqui? Não, isso aqui não vale, tá? Isso aqui só vale, que a velocidade média é a média das velocidades, para um MRUV, para um movimento retilíneo uniformemente variado. Tranquilo. Isso aqui, pessoal, a gente pode ter aceleração ou não. O que é aceleração? Aceleração é uma grandeza que mede a variação da velocidade no tempo. Olha só, quanto varia a velocidade num determinado tempo. E a aceleração, ela é produzida por uma força resultante, tá? Se eu não tenho uma força resultante atuando no meu bloco, eu não tenho uma aceleração. Lembra que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu tenho uma força, eu tenho aceleração necessariamente. Tranquilo? Beleza. O que tem que olhar nisso aqui? Se eu tenho um objeto indo para frente, por exemplo, com uma velocidade v, eu posso ou empurrar ele mais para frente, não posso não fazer nada, né? Mas eu posso ou empurrar ele só para frente, um pouco mais, ou puxar ele para trás. Se eu começar a empurrar ele para frente com uma força resultante aqui, ele vai ir cada vez mais rápido, né? Ou seja, aqui ele tem velocidade v e ele vai acelerando para cá, indo cada vez mais rápido no movimento acelerado. Agora, quando ele está indo para frente e eu começo a puxar ele para trás, ele não vem imediatamente para trás. Só que essa velocidade aqui vai ser reduzindo até parar, ok? E ele está no movimento que a gente chama de movimento retardado, ok, pessoal? Ele está retardando o movimento dele. Ele está com uma aceleração porque tem uma força resultante. Tranquilo? Isso aqui é o princípio básico de cinemática, lembra disso aqui. Velocidade média é sempre a distância que andou pelo tempo que levou. A gente pode ter dois casos bem típicos. A gente pode ter velocidade constante, e se aparecer isso aqui, tu grita na hora lá, dá um beijo no fiscal, faz o que tu quiser, porque tu vai sublinhar isso aqui e tu vai ver que a aceleração é zero, não tem força resultante, a velocidade não varia. Se a velocidade é 10 metros por segundo, ela vai ser 10 metros por segundo forever and ever, ok? E a gente tem só essa equação para usar. Deus vê tudo, tá? Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Aqui tu vai jogar e vai botar um para o lado ou para o outro, mas tu vai jogar com o que tu tem e tu vai achar o resultado. Aqui a velocidade é a velocidade média, beleza. Quando a aceleração é diferente de zero, não te apavora, não é um bicho de 7 cabeças, né? Essa com velocidade constante a gente chama de MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, e essa aqui MRUV, que é o que a gente estava falando ali em cima. Beleza, pessoal. Quando a aceleração é diferente de zero, tu lembra que a aceleração é a variação da velocidade no tempo, já tem uma grande coisa. Tu vai ter 3 equações para usar. Essas 3 aqui que estão do teu lado, olha só. Distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo mais um meio de AT ao quadrado, ou, se Deus vê tudo, o diabo vê também mais meio atrapalhado, beleza?
E tu tem essa aqui, que decorre diretamente dessa aqui, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, e a famosa equação sem tempo, que é a equação de Torricelli. Ah, quando é que eu vou usar a equação de Torricelli? Quando tu não tem o tempo como variável. Ah, e se eu tenho o tempo? Tu usa uma dessas duas aqui. Tu sempre vai usar essas três aqui para resolver, e tu vai conseguir resolver o problema com essas três aqui. Um problema de movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza, pessoal? Passando, então, uma coisa que certamente vai estar lá na tua prova, pelo menos uma questão vai ter, é a questão de gráficos. Gráficos, o seguinte, para qualquer gráfico na física, a gente tem que os gráficos têm dois eixos, o eixo A e o eixo B, qualquer, tá? Tu pode ter aqui pressão em volume, ou velocidade e tempo, ou o que for. Tu vai olhar duas coisas, tu vai olhar a inclinação desse gráfico e a área embaixo do gráfico. Como assim? Já vou mostrar, tá? O que é a inclinação? A inclinação tu vai pegar e dividir um eixo pelo outro. Beleza, tu pega ΔA por ΔB, e tu vai ter a inclinação, e a área tu vai pegar o valor em A e vai dividir pela variação em B. Ah, não entendi, tudo bem. Olha só, velocidade por tempo, um gráfico típico da cinemática, tá? Se a gente olhar a inclinação de um gráfico de velocidade por tempo, a gente vai dividir o eixo da velocidade pelo eixo do tempo, vai ter variação de velocidade por variação de tempo. Isso aqui é a aceleração. Tu tem a aceleração e a inclinação desse gráfico aqui. Por exemplo, agora, a área embaixo desse gráfico vai ser V vezes T, ou V vezes variação de tempo. Isso aqui nada mais é do que a tua distância percorrida nesse negócio aí. Olha só como funciona isso aqui na prática. Olha só, a gente tem aqui dois gráficos de velocidade por tempo. Eu tenho este móvel A se movendo daquele jeito ali, este móvel B se movendo daquele jeito ali. O que eu tenho que olhar? A inclinação. Eu sei que o A está mais inclinado que o B, então eu sei que a inclinação num gráfico de velocidade por tempo é a aceleração. Eu sei que a aceleração do móvel A, vamos colocar bem grande aqui, a aceleração do móvel A é maior do que a aceleração do móvel B, só olhando a inclinação dessas retas ali, tá? Se eu tiver um gráfico e eu quiser saber a distância percorrida no intervalo de tempo aqui, ó, eu tenho este intervalo de tempo aqui, ΔT, e esta velocidade. E essa velocidade aqui. Qualquer coisa aqui, se eu olhar essa área aqui, eu vou ter a minha distância percorrida. Então, a distância percorrida vai ser a área embaixo deste gráfico ali. Simples assim, não tem muito mistério, não te incomoda muito com isso, porque tu já sabe também. Tenho certeza que tu já viu com o teu professor isso aí, ou conosco aqui. Movimento de queda livre e lançamentos, pessoal. O que a gente tem que saber? Que isso aqui nada mais é do que um MRUV na vertical, onde a tua aceleração não é uma aceleração qualquer, é uma aceleração fixa, então tu tirou uma variável. Ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, que é o que a URGS diz que é, e ela está sempre na vertical e para baixo, tá? Se é um movimento acelerado na vertical, quando eu solto uma coisa, ela vai acelerar 10 metros por segundo a cada segundo, ou seja, a velocidade vai variar 10 metros por segundo a cada segundo. Se eu soltar uma coisa do repouso aqui, depois de 1 segundo, ela vai estar 10 metros por segundo para baixo. 2 segundos vai estar 20, 3 segundos vai estar 30, ok? Isso aqui é um movimento de queda livre simples. A gente pode ter um lançamento, onde a gente tem um movimento de queda livre, está caindo para baixo, e está indo para a direita, nesse caso aqui. A gente vai ter que, nos dois eixos, a gente tem movimentos diferentes. No eixo horizontal, a gente tem um MRU. Não tem nenhuma força atuando sobre esse bloco, sobre essa pedra, sei lá o quê. Então, vai ter sempre velocidade horizontal constante. Olha só, velocidade horizontal em todos os momentos. Já na vertical, a gente está sob a ação da gravidade e vai variar 10 metros por segundo a cada segundo. Então, no início é 0, depois de 1 segundo é 10, depois de 2 segundos é 20 e assim sucessivamente. Tranquilo? Barbada, eu sei que tu viu isso aí. Outra coisa que pode cair, também faz um tempo que tem sido renegado um pouquinho, é o atrito. Atrito, a gente tem 3 atritos, né? A gente tem o atrito estático. O atrito estático, ele é sempre quando o negócio fica parado. No caso do atrito estático, sempre a força de atrito vai ser igual à força aplicada, ok? A gente tem o atrito estático máximo, que é o máximo que a gente consegue aplicar de força antes desse objeto se mover. A gente pode calcular ele por meio de um coeficiente de atrito estático máximo. Como é que a gente calcula essa força? A gente calcula força de atrito é igual ao coeficiente de atrito estático máximo vezes a normal. E o atrito cinético a gente calcula do mesmo jeito, só que com outro coeficiente.
atrito cinético vai ser coeficiente de atrito cinético vezes a normal, tá? Lembra que assim, ó, quando a gente começa a aplicar força, a força é igual à força aplicada até a força de atrito estática máxima aqui, que é esta aqui, ó. Depois desse ponto aqui, esse atrito cinético é um pouquinho menor, então cai um pouco a força de atrito e continua constante durante todo o movimento, não importa a carga que eu aplique, o atrito sempre vai ser igual ao atrito cinético. Ok, muito legal isso aí. Vamos então para próximo tópico aqui, que sempre, com certeza vai estar na tua prova, é a conservação de energia. Conservação de energia é bem importante, vai ter uma questão, 2, 3 ali para ti, com algum paralelo com conservação de energia ou que use energia. Quais são as energias que a gente tem, tá? A gente tem um conjunto de energias que formam a energia mecânica. Olha só, energia mecânica é a soma de todas as energias, tu sabe disso. Só um minuto. Então, a gente tem a energia potencial gravitacional, que a gente chama, potencial gravitacional, e a gente calcula ela multiplicando a massa pela aceleração da gravidade e pela altura do móvel. E depois a gente tem a aceleração do movimento, a energia do movimento, a gente só tem essa energia quando a gente tem movimento, que é a energia cinética, que é calculada pela massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E também a gente tem uma última energia um pouco renegada, que é a energia potencial elástica. Quando eu pego uma mola, digamos que seja uma mola, né? E começo a apertar ela, ela começa a se encolher, se encolher, se encolher, se encolher, e depois ela está armazenando uma energia ali. Quando eu soltar isso aqui, vai soltar essa energia potencial armazenada. A gente calcula ela pela constante da mola vezes a deformação dessa mola ao quadrado dividido por 2. Nesse exemplinho aqui, bem básico, tá? Nesse primeiro momento lá, quando a gente está a uma certa altura, só que com uma velocidade inicial 0, a gente tem uma energia mecânica, que é a soma de todas as energias, que é igual à única energia que tem neste caso aqui, que é a energia de altura com relação a esse ponto aqui, olha só. Então, a gente tem a única energia aqui, a energia potencial gravitacional. Quando esse negócio começa a descer aqui, se eu der um peteleco nele e ele começar a descer, né? Ele vai começar a descer esse trajeto aqui e no meio desse trajeto, por exemplo, a gente vai ter uma energia potencial gravitacional mais uma energia cinética, porque ele vai estar se movendo. E a soma dessas duas vai ser a minha energia mecânica nesse ponto. Tranquilo? Quando a gente acaba de olha, desce tudo aqui, o que a gente está fazendo? A gente está transformando energia potencial lá em cima em energia de movimento, em energia cinética. Então, quando a gente chega aqui no ponto mais baixo desse circuito aqui, né, circuito de rodagem, digamos assim, a gente vai ter que aqui eu não tenho mais uma energia potencial, porque eu estou no nível da rua, digamos assim, e eu vou ter aqui só energia cinética de movimento. Já eu coloquei uma mola aqui, isso aqui é uma mola, tá? Quando eu encosto nessa mola aqui, eu começo a deformar essa mola começa a armazenar energia, tirar a energia cinética, que é a energia mecânica que tinha, e transformar essa energia cinética em energia potencial elástica. Então, neste caso aqui, quando a mola está toda comprimida, a gente só vai ter que a energia mecânica vai ser energia potencial elástica. Opa, elástica. Tranquilo? Beleza. Só que assim, isso aqui num sistema onde tem conservação de energia. E quando a energia não se conserva? Quando a energia não se conserva, quer dizer que eu tirei a energia por algum meio. Normalmente é o atrito, ou atrito com ar, ou atrito com o piso aqui, né? E daí eu vou ter o seguinte, que a energia mecânica, nesse caso de conservação de energia, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, coloca aqui energia mecânica inicial, quando eu tenho conservação, é igual à energia mecânica final. Só que tem vezes onde a minha energia final não é igual à inicial, é menor, porque perdeu energia durante o trajeto. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a minha energia, neste caso, mecânica final, vai ser a energia inicial mais uma parcela do que eu perdi. E eu perdi para quem? Para o atrito. Então, como é que eu calculo essa parcela do atrito? Está aqui embaixo, ó. A gente tem que o trabalho que o atrito realizou, tirando energia, né, e vai ser sempre negativo, esse trabalho do atrito, vai ser igual à energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Como a energia mecânica final é menor do que a inicial, isso aqui vai dar negativo. E tá tudo beleza, tá tudo do jeito que a gente espera que esteja. Feito, pessoal?
Tranquilo. Uma coisa que a gente não foca muito durante o ano, mas que faz um tempinho que a URGS não pede e ela pode pedir, é o movimento harmônico simples. Ah, e o que eu faço então, já que eu não estudei isso aí durante o ano? Não faz nada, só decora isso aqui. Tranquilo? É amanhã a prova? Tá tranquilo, tá favorável, tu vai lembrar. Eu tenho, quando eu pego uma mola, olha só, essa mola está presa aqui nessa paredinha, eu puxo ela e solto, o que ela vai fazer? Ela vai sair do repouso e vai, né, começar a acelerar, daí ela começa a deformar e parar, depois ela faz isso aqui. E esse movimento de ida e volta que ela vai ter, aqui eu só fiz a ida, né, tem que ter a volta também, e ele vai ficar assim, tem um período, né, o tempo que ela demora para ir e voltar. E tem como a gente calcular esse período num sistema massa-mola. Como é que a gente faz isso? A gente usa essa fórmula aqui. Ah, essa fórmula do período em segundo, beleza. Como é que eu sei isso aqui? Período é igual a 2π, raiz de m de massa sobre constante da mola. Pensa assim, ó, o período é 2πa radicais mijando na calçada. 2πas radical mijando na calçada. 2πas radicais, desculpa, mijando na calçada. Esse é o período, lembra para amanhã. 2πas radicais mijando na calçada. Tranquilo. Isso aqui é um sistema onde eu tenho um movimento harmônico simples. Por que harmônico simples? Porque a mola vai ir, vai voltar, vai ir, vai voltar. É um movimento harmônico, ela sempre vai continuar fazendo isso. Outro movimento harmônico que eu tenho vai ser o movimento do pêndulo simples, tá? E o que eu vou ter no pêndulo? Eu vou ter que esse pêndulo vai ir e vai voltar, vai ir e vai voltar. E ele vai fazer isso num período de tempo. Como é que eu sei esse período? Mesma coisa. Aqui era 2πas radicais mijando na calçada, aqui vai ser 2πas radicais lavando a garagem. 2πas radicais lavando a garagem. Ah, como é que eu sei mas faz sentido? O que a URGS pergunta disso aqui? Ela pergunta, olha, por exemplo, no sistema massa-mola, o quanto eu puxo aqui vai influenciar no período desse pêndulo aqui? Está na fórmula do período? Não, não está. Não tem o comprimento da mola que eu puxei. Então, não influencia. A massa vai influenciar? Vai. Quando eu aumentar a massa, vai aumentar o período. E no pêndulo, olha, sei lá, a altura que eu puxar aqui vai influenciar no período? Não, né? Não vai, porque não está na fórmula. Mas o comprimento do fio vai. Beleza? E assim por diante. Uma matéria que com certeza vai cair também para ti vai ser colisões. Em colisões, tu só tem que saber e lembrar que a gente tem conservação da quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? Total, né? A quantidade de movimento vai ser massa vezes velocidade de uma partícula. Quando a gente tem várias partículas, a gente vai somando, né? Massa 1, velocidade 1, mais massa 2, velocidade 2 e assim por diante. A gente tem 3 tipos de colisões que a gente tem que estudar a nível de ensino médio, e são essas aqui. A colisão elástica, e na colisão elástica, nada se perde, ou seja, é 2 bolinhas de gude assim que se batem, ou 2 bolinhas de, sei lá, 2 bolinhas de sinuca se batem e elas idealmente não soltam som, então a energia que elas têm no início vai ser igual à energia que elas têm no final, tá? E a quantidade de movimento sempre vai ser igual, também na elástica, ok? Na colisão inelástica, eu vou bater uma na outra, elas vão se chocar, vai sair som, vai sair energia na forma de som, elas vão se deformar, por exemplo, 2 carros, e vai uma para um lado, uma para o outro. Beleza? Se eu tenho um som perdido, alguma coisa perdida, deformação, eu vou ter uma menor energia no final. Então, a energia cinética final é menor do que a inicial, só que há uma conservação de quantidade de movimento. E eu tenho, finalmente, a completamente inelástica, onde quando os 2 blocos ou qualquer coisa se chocam, eles se deformam, perdem energia e começam a andar juntos, ok? Daí eles vão perguntar provavelmente nessas questões de 1, 2, 3, assim também. Ah, 2 corpos se chocam e começam a andar juntos. Isso é um exemplo de colisão completamente inelástica e assim por diante, tranquilo? E a energia final é muito menor do que a energia inicial. Uma questão certa também, por causa do curso de Astrofísica da URGS, é gravitação universal. Falar um pouco das leis de Kepler, que a gente sempre vê, mas vê um pouquinho rápido demais. A gente tem 3 leis que Kepler olhou as coisas e observou e tirou suas conclusões, tá? A primeira lei de Kepler diz o seguinte, é a lei das órbitas. Diz que a órbita de um planeta em torno de sua estrela, por exemplo, o Sol, não é circular, como a gente idealiza normalmente. Ela é elíptica,
tá? Se ela é elíptica, ela tem dois polos, né? Tem um aqui e um aqui. O Sol está num dos polos. Esse é o meu Sol azul. É um Sol muito quente. Tranquilo. Eu vou ter dois pontos interessantes aqui. Eu vou ter o ponto onde ele está mais longe do Sol, o planeta, que está fazendo essa órbita, e um ponto mais perto do Sol. O mais longe, ele está afastado do Sol, ele está afastado do Hélio, que é, né, em grego, o Sol. Então, ele está mais longe do Sol. Ele está no afélio, afastado do Hélio. E quando ele está mais perto do Sol, ele está mais perto do Hélio. Ele está no periélio. Beleza. E a gente tem... Essa é a lei das órbitas, é só isso aqui. E esses nomes vocês têm que lembrar, é bom saber, tá? A lei das áreas também a gente tem e diz o seguinte, olha, se o meu planeta percorre uma certa área, digamos essa aqui, ó, ele veio daqui, o meu planeta, veio para cá, e ele percorreu esse arco aqui num delta T1, um intervalo de tempo 1, ele percorreu essa área 1, tá? Daí eu tenho que esse meu planeta, depois ele fez essa área aqui, área 2, num intervalo de tempo 2. Se eu tenho que o intervalo de tempo 1 é igual ao intervalo de tempo 2, eu tenho que a área 1 é igual à área 2, tá? Ele observou isso e isso é uma verdade. E a lei dos períodos? Como é que é a lei dos períodos? Ele diz que o período que esse planeta leva para fazer uma volta em torno do Sol, né, uma oscilação completa, digamos assim, o período vai ser proporcional ao raio. Só que não é direto assim, o período não é simplesmente proporcional ao raio. O período ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo. Essa é a diferença. Ele também pode perguntar isso aqui numa daquelas questões de 1, 2, 3. Lembra, não custa lembrar aqui, a lei da gravitação universal de Newton, né? Que é a constante gravitacional vezes a massa de uma coisa, massa 1, vezes massa de outro planeta, ou massa 2, dividido pela distância entre essas coisas ao quadrado. Essa aqui é a lei da gravitação universal. Não é a de Kepler, mas obedece né, elas se batem, elas convergem para o mesmo resultado. Questão de hidrostática, vai ter na tua prova também, uma questãozinha clássica de T. A gente tem que lembrar só desse princípio de Pascal aqui, por exemplo, do elevador hidráulico ou da prensa hidráulica, como é que a gente usa isso aí, tá? A gente tem uma seção aqui A1, uma seção A2. Se a gente aplica uma força 1 aqui, a gente vai ter, se essa área 2 é maior do que a área 1, uma força muito maior na A2. E como é que eu explico isso, pessoal? Eu explico isso porque quando eu apliquei aqui, essa força que eu apliquei, essa pressão que eu apliquei, se transmitiu por esse fluido que está aqui dentro e saiu lá no outro. Então, eu não tenho uma igualdade de forças. Eu multipliquei a força aqui bastante vezes, dependendo da diferença de área que eu tenho, mas eu tenho uma mesma pressão. A pressão 1 é igual à pressão 2. Então, o que é pressão? Força por área, que é pressão, força por área 1 é igual à pressão 2, que é força por área 2. É assim que tu resolve, tá? E lembra que os deslocamentos têm que ser correspondentes também. Aqui eu tenho que deslocar muito para levar muito pouco ali. Quanto maior a área que eu tenho, maior a força, mas também menor o deslocamento, ok? Em comparação com a primeira área aqui. Lembra também do princípio dos vasos comunicantes. Se eu começo a jogar água aqui e encho esse negocinho aqui, não importa, e onde tiver, se vai estar no mesmo nível aqui, não importa se estiver aqui, ó, a pressão nesse ponto, onde tem só essa coluna de água aqui, vai ser igual à pressão neste ponto aqui, na mesma altura, que tem essa coluna de água aqui. A pressão neste ponto, que tem só esta coluna de água aqui, vai ser igual à pressão neste ponto, que tem esta coluna de água aqui, tá? E assim por diante. Pontos de mesma altura têm mesma pressão. Vamos adiante, então. Dilatação. Cai um ano sim, um ano não. Esse ano não vai provavelmente cair. Isso é um chute, não sei. Mas vamos lá, vamos só revisar. A gente tem sempre aqui, né, a variação de... A gente tem 3 dimensões, então a gente tem dilatação nas 3 dimensões. A dilatação linear aqui, a gente tem que o comprimento inicial vezes um coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. E a gente tem esse coeficiente de dilatação alfa aqui. Ele é importante por quê? Porque o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes o alfa. Então, eles não precisam te dar necessariamente o beta, eles podem te dar o alfa e te pedir o beta, né? Ou o gama, neste caso, ele é 3 vezes o alfa. O gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica.
E aqui é o coeficiente de dilatação superficial. Lembrando, quando eu tenho uma placa com um buraco, se eu esquento ela, a placa vai dilatar superficialmente, mas o buraco também vai dilatar superficialmente. Isso é super importante, tá? Porque a gente pode pensar que, olha, como esse ponto aqui vai empurrar o outro para dentro, vai fechar o buraco. Não, ela vai abrir também o buraco. A gente usa isso aqui para botar os rebites, depois deixar esfriar e ele fica preso ali, né? Outra coisa que tem importante é a dilatação anômala da água. Todos os materiais, normalmente, quando a gente esquenta, eles sobem de volume. Vamos fazer um hipotético aqui, ó, eles sobem de volume. A água não. Quando eu estou lá em 0 graus, por exemplo, eu começo a aquecer ela, derrete, e ela diminui de volume até 4 graus. Em 4 graus ela tem um volume mínimo, e depois ela começa a subir de volume só. Ok? Se ela tem um volume mínimo, quer dizer que a matéria está toda concentradinha ali. Ela está mais densa, a água a 4 graus. Então, ela tem uma densidade máxima. Beleza? É bom lembrar isso aqui, porque é por isso que quando tu coloca uma coisa na geladeira, por exemplo, tu tá aqui, tu vai colocar na geladeira, ela vai dilatar e vai quebrar o vidro lá, a água, vai estufar, o que for tu colocar lá dentro, tá? Transferência de calor, entrando na termodinâmica, então a gente tem calor por transferência de convecção, condução e radiação. O que é cada um desses? Convecção é quando o ar frio que está em cima desce, né? O ar frio desce e o ar quente sobe. Então, normalmente, a gente tem convecção nos sólidos não, e a gente tem nos líquidos e nos gases, né? Então, nos líquidos e nos gases. Por quê? Porque eles conseguem fazer isso aqui. Lembra lá de uma panela, por exemplo, onde a água esquenta e vai para cima, enquanto a água fria sobe e começa a borbulhar, como sempre tu vê isso aí. Tranquilo? Radiação tem a ver com ondas eletromagnéticas. Então, ondas eletromag, tá? É assim que o Sol nos esquenta, por exemplo. O Sol manda radiação eletromagnética que chega até nós e esquenta o nosso ambiente, tranquilo? E por condução, pega uma colher e coloca lá no fogão agora, espera um pouquinho e tu vai ver que o calor foi conduzido pela colher até a tua mão, né? Tem materiais que são bons condutores térmicos e tem materiais que são maus condutores térmicos, isolantes térmicos. Beleza, importante saber isso aqui. Mais importante saber a relação dos gases, né? Que a gente tem essa equação geral dos gases, PV igual a nRT. E a gente também pode usar dessa maneira aqui, quando a gente tem uma transformação. Quando a gente está indo de uma situação, de um estado para outro, de um gás, a gente tem que a pressão vezes o volume sobre a temperatura 1 vai ser igual a pressão vezes o volume sobre temperatura 2. Lembra aqui, e é super importante tu lembrar isso, que a temperatura é em Kelvin, tá? Não coloca a temperatura em graus Celsius nessa fórmula. Por favor, ela é em Kelvin, senão vai sair tudo errado. Tranquilo? Tu sabe isso aqui. Lembra que tu vai ter esse gráfico aqui expresso em uns diagramas, né? Que é pressão por volume. Opa, pressão por volume. Beleza. Quanto maior o produto PV, isso aqui é constante, isso aqui é o número de mols, isso aqui é uma constante geral dos gases, isso aqui é a temperatura. Quanto maior o produto PV, maior a temperatura. Então, quanto mais eu me afastar dos eixos de um diagrama PV, maior a minha temperatura. Maior a minha temperatura. Tranquilo? Lembra disso aqui? Isso aqui é bem importante e pode te ajudar bastante. Outra coisa que a gente tem é a primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Diz que a variação de energia interna é igual ao calor trocado, né, pelo gás, menos o trabalho que esse gás realizou. O que é a variação de energia interna? Energia interna é quanto energético esse gás está. Esse gás, se eu aumentar a temperatura, ele fica mais energético. Se eu diminuir a temperatura, ele fica mais quietinho lá dele, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a energia interna só depende depende da temperatura, tá? Só depende da temperatura. Tu viu? A temperatura não variou, a variação de energia interna é zero. Zero, tranquilo? Ah, a temperatura aumentou, então a variação de energia interna é positiva. A temperatura diminuiu, é negativa. O trabalho que o gás faz ou recebe só depende do volume. Só depende do volume. Tá? Se o gás aumentou de volume, esse gás realizou o trabalho é positivo. Aliás, o trabalho é positivo. O gás realizou o trabalho.
ok? Ele perdeu, na verdade, trabalho na forma de energia, na forma de... Opa, caiu aqui. Voltando. Ele perdeu energia, esse gás perdeu energia na forma de trabalho, na forma de energia empurrando esse êmbolo para cima. Tranquilo, então o trabalho só depende do volume e o calor, ele é uma relação entre essas duas relações aí, tranquilo? Essa é a primeira lei da termodinâmica, nada mais é do que conservação de energia. O que a gente tem mais aqui, pessoal? A gente tem, que tem transformações isotérmicas, isobáricas, isovolumétricas e adiabáticas e assim por diante. Ok, olha essa tabela aqui e tenta ver direitinho. Vamos ver uma coisa de eletricidade agora. Eletricidade, a gente tem eletrização por atrito, contato ou indução. Atrito quando eu tenho duas coisas neutras inicialmente, e daí eu começo a esfregar uma na outra. Se eu esfrego uma na outra, são materiais diferentes, vão trocar elétrons aqui, vão trocar cargas elétricas, e uma vai ficar com uma carga elétrica e a outra com a outra. Assim, o que uma perdeu, a outra ganhou, então elas ficam com o mesmo valor de carga, só que de sinais opostos. De contato é quando eu tenho duas bolinhas, digamos, iguais, e eu encosto elas. Se essa aqui tem mais 2 coulombs, se eu encostar elas e depois separar, eu vou ter uma divisão entre elas de carga. Essa aqui vai ter mais 1 coulomb e essa aqui mais 1 coulomb. Indução é quando eu aproximo uma coisa eletrizada de um material neutro e eu acabo por eletrizar ele, né? Se eu fizer tudo direitinho, tá? Campo elétrico é bem importante tu saber também, bem importante mesmo. O que acontece aqui? Os vetores de campo elétrico saem de cargas negativas e entram em cargas... saem de cargas positivas e entram em cargas negativas. Ok, é assim que a gente faz e ele expressa, na verdade, esse vetor campo elétrico, ele expressa o que acontece com carga se eu colocar em volta de outra carga, na verdade. Então, se eu tenho no espaço um campo elétrico aqui, tá? Eu sei que eles saem, não botaram nada além disso aqui. Eu sei que o campo elétrico sempre sai de cargas positivas, então eu coloco um monte de cargas positivas da onde o campo elétrico está vindo. E ele vai para cargas negativas, então eu coloco um monte de carga negativa onde ele está indo, tá? E se eu colocar uma carga, por exemplo, esta aqui neste campo elétrico, eu sei que cargas positivas são repelidas por positivas e vai ter uma força elétrica empurrando para lá na direção do campo. Ao contrário, se eu colocar negativa, vai ter uma força elétrica puxando contra o campo, beleza? Essas são as forças elétricas. Olha só, onde tem mais próximo as linhas de campo, eu tenho maior campo. Então, o campo elétrico no ponto A ali vai ser maior do que o campo elétrico no ponto B, ok? Beleza. Só lembrando, então, para a termodinâmica, que é questão termodinâmica, para eletrodinâmica, que é uma questão certa para ti também, as leis de Ohm. O que são as leis de Ohm? São as leis que dizem sobre a relação a tensão é igual a resistência vezes corrente. Eu tenho num gráfico de tensão por corrente, sempre que eu tenho uma reta, eu digo que o resistor é ôhmico, ou seja, não importa a corrente que passar, eu vou ter sempre uma relação linear com a tensão. E o que eu tenho que olhar nesse gráfico aí? Se eu pegar essa resistência aqui e isolar, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que resistência é igual a tensão sobre a corrente. É como se eu fosse dividir o eixo da tensão pelo eixo da corrente. Então, isso aqui é a inclinação desse gráfico aqui. Quanto maior a inclinação desse gráfico, maior a resistência. Então, se eu tenho resistência 1, resistência 2 e resistência 3 aqui, a que tem maior inclinação é a maior. Resistência 1 é maior que resistência 2, que é maior que resistência 3, tá? A segunda lei de Ohm diz o seguinte, diz isso aqui que vocês estão vendo, que a resistência depende do comprimento do fio. Então, se eu tiver um fio muito grande, se eu tiver um corredor muito grande, vai ser muito mais difícil de eu passar. A resistência é maior. Se eu tiver um corredor menor, vai ser mais fácil, a resistência é menor. Se eu tiver um corredor muito assim, ancho, né, largo, vai ser fácil passar pessoas. Então, a resistência é muito menor. Diz respeito à área aqui. Quando eu tenho um corredor muito pequeno, vai ser muito mais difícil das pessoas passarem. Faz analogia com as cargas elétricas que tu vai ver. Quando eu tenho um fio fino, vai ser muito mais difícil das cargas passarem, a resistência é maior. Ok? Pessoal, gostaria de desejar toda a melhor prova que vocês tiveram na vida, porque vai ser, tá? A gente vai ter a melhor prova da vida, sério, tá?
Obviamente, como eu disse para vocês, é impossível a gente revisar toda a matéria aqui, mas eu creio que a gente já revisou bastante coisa. Se vocês lembrarem metade do que está aqui, vocês têm metade da prova na mão, tranquilamente. E lembra que física sempre, a não ser para aqueles que queiram alguma matéria de exatas, é importante pra caramba, mas, por exemplo, eu passei com uma média em física, quando eu fiz na época, por causa que era difícil, né? Enfim, e não desiste dos teus sonhos. Se não passar agora, pessoal, força, coragem que tu vai ter tudo para ser um sucesso independente do que fizer. Eu tô falando sério porque isso não garante nada para nós. Faculdade, ter um diploma não nos garante nada. Tranquilo? Espero tudo de bom para vocês e a gente se encontra pela URGS andando pelos corredores, tá? Se vocês estiverem na engenharia, eu tô lá fazendo mestrado. Um abraço, vamos lá.